Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmãos, e aí eu fui estudar um pouquinho esse versículo e falar, eu preciso, vou entender um pouquinho ele. Primeira coisa que Deus falou ao meu coração, nós temos que tomar muito cuidado quando nós dobramos o nosso joelho e ao invés de clamarmos ao Senhor, reclamarmos para o Senhor, irmãos. Clamar significa bradar, dizer em alta voz, pedir insistentemente, rogar ao Senhor. Reclamar significa o quê? Se queixar de algo. Então, eu falo por mim. Deus falou muito comigo, porque muitas vezes eu estou dobrando meu joelho e ao invés de clamar, eu estou reclamando. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquela porta não se abriu? Senhor, por que não está dando certo? Ei, o texto é claro em dizer, clama a mim e responder-te-ei. Não é reclame a mim, é clame a mim, irmãos. E aí eu falei, amém, Senhor, me perdoa. Porque eu falo por mim, irmãos. É costume do ser humano reclamar de tudo. E daí, eu me fiz uma pergunta. O que eu tenho clamado ao Senhor? O que nós temos clamado, pedindo ao Senhor? Porque clama a mim e responder-te-ei. Mas o que eu tenho clamado a Ele? Porque Lucas, capítulo 11, do verso 9 ao 13, ele diz assim, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Irmãos, o que nós estamos pedindo e clamando ao Senhor? Às vezes, eu já ouvi isso, tá? Se eu pedir o Espírito Santo, Deus vai abençoar a minha vida espiritual, né? Tem lugares aí que na segunda tem um culto financeiro, na quarta eu vou buscar o Espírito Santo, na sexta eu vou ser liberta, né, do espírito imundo. Então, às vezes a gente tem isso dentro de nós, que eu tenho, que se eu buscar o Espírito Santo, eu vou estar bem espiritualmente falando. Às vezes eu estou passando um problema na minha família, um problema financeiro, um problema com meu filho, um problema de saúde, ou um problema comigo mesmo. Só que, irmãos, a Bíblia fala em Isaías, capítulo 11, versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ei, estou passando um problema de vício, preciso de uma libertação. Às vezes eu tenho problema, eu bebo, fumo, ou a minha família, eu tenho um filho, um marido, um primo que tem um vício. Estou precisando de uma libertação, estou dobrando os joelhos e falando, Senhor, não estou clamando, às vezes estou reclamando. Por que o Senhor não liberta o meu filho, o meu primo, o meu marido? Estou vindo na igreja, por que o Senhor não me liberta? Ei, a Bíblia está dizendo que existe um espírito que é o espírito do conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Dobrei os meus joelhos e pedi o espírito do conhecimento para o Senhor? Ei, estou passando um problema financeiro, tá? A Bíblia cita 2 espíritos ali, o espírito da sabedoria e o espírito do entendimento. Tem pessoas que antes de orar e buscar esses 2 espíritos, não, primeiro vai lá, enfia o pé pelas mãos, toma decisões erradas e depois vai reclamar para o Senhor, ao invés de antes dobrar os joelhos, clamar, pedindo o espírito da sabedoria e o espírito do entendimento para o Senhor. A pessoa está doente, está enfrentando um problema na saúde. E a Bíblia diz, todas as vezes que Jesus curou alguém, irmãos, o que ele fala para a pessoa? A tua fé te curou. E para eu ter fé, a Bíblia diz, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Será que eu estou buscando sabedoria para vir ouvir a palavra de Deus e ter fé para ser curado? Não. Muitas vezes eu estou o quê? Reclamando daquela situação. Irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Estou pedindo sabedoria ao Senhor? Irmãos, tem um espírito aí que chama o espírito de conselho. Quantos aqui, independente da idade, eu tenho filha pequena, tem gente que tem filho adolescente, às vezes filho até já casado com filhos. Quantos pais têm dobrado os joelhos e pedido ao Senhor o espírito do conselho para aconselhar os seus filhos? Aconselhar na palavra, irmãos. Quantos de nós, irmãos, tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que antes mesmo de nós abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Ele fala que tudo aquilo que nós necessitamos, Ele sabe aquilo que a gente necessita. Mas o que eu estou clamando ao Senhor? Será que eu estou clamando a Ele pelo Espírito Santo de Deus na minha vida? Se eu tiver, irmãos, o Espírito Santo de Deus, quer dizer que eu não vou ter problema? Não, eu vou. Mas o Senhor vai nos capacitar para enfrentar todos eles. Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente precisa ter o quê? Paciência. Que a gente tem que ter o quê? O domínio próprio da situação. Quantas vezes nós dobramos o joelho e clamamos ao Senhor pedindo isso aqui, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, que é o domínio próprio. Quantas vezes, às vezes a gente fala, eu preciso ter paciência, mas já dobrou o joelho e falou, Senhor, me dá o teu fruto e todas as tuas virtudes. Me dá domínio próprio, mansidão para resolver essa situação. Quantos de nós, irmãos, às vezes olhamos para a situação que estamos passando? A Bíblia diz que muitas vezes os inimigos são os da nossa própria casa. E às vezes a gente vê uma situação que a gente quer lutar contra carne e sangue. Mas quantas vezes a gente dobrou os nossos joelhos e pediu para o Senhor, Efésios capítulo 6, verso 11 ao 18, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha o dia mau batendo na porta daquele que serve, daquele que não serve. E continua.
Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestido da couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, orando, clamando, não reclamando. Tenho me revestido com o capacete, porque os dados inflamados vão vir, as investidas do maligno vão vir. Tô com a minha espada na mão, que é a palavra, para guerrear, para combater o bom combate, para cumprir a carreira, para guardar a minha fé. Estou me revestindo. Desculpa, irmãos, Deus falou muito comigo e eu não posso reter. Irmãos, eu estou aqui, às vezes pedindo tudo, menos o Espírito Santo de Deus. Estou pedindo tudo, irmãos. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, menos a palavra dele, o Espírito dele. Irmãos, aqui Deus apertou um pouquinho. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Irmãos, quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor os dons espirituais dele, para a edificação da casa dele. Pedimos os dons espirituais para pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que acontece? Muitas vezes os dons espirituais não vai satisfazer as nossas vaidades, as nossas vontades. Deus quer, se Ele nos der, amém. Ele vai nos dar para ajudar o nosso próximo, para orar em favor do nosso irmão. Só que, irmãos, desculpa, mas é mais fácil. Eu estou precisando de uma oração, bater lá no profeta. Não que nós, ou a pessoa que Deus deu o dom de profecia, a pessoa que deu o dom da interpretação dos sonhos, não que ela não vai estender a mão, mas é mais fácil eu bater lá e falar assim, fulano, eu tive um sonho, O que significa? Irmãos, quantos de nós, eu falo por mim, qualquer sonho que eu tinha, eu batia lá, pastor, eu não estou entendendo. Mas quantas vezes eu dobrei os meus joelhos, abri a Bíblia e falei, fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar? Eu abri, eu orei e não entendi. Olha, pastor, eu tive um sonho, mas eu procurei, eu não entendi. Será que podemos juntos meditar na palavra e vamos compartilhar? Não, irmãos, desculpa. Muitos dentro da igreja acomodado, só quer vem a mim, vem a mim, vem a mim. O pastor pregou na quinta, só quer dar. Ei, eu estou aqui muitas vezes para ser servo, ou estou aqui para ser servo, ser senhor. Deus está me chamando para vir aqui fazer o quê? Servir. Eu tenho que estar aqui para servir, irmãos. Irmãos, tudo que eu prego, eu não sei os outros pregadores, mas tudo que eu prego, ou eu já vivi, ou eu estou vivendo, ou eu vou viver. Porque quando eu estiver vivendo, Deus vai falar, ei, lembra que você pregou? Vai viver o que você pregou.
Então eu tô aqui passando para vocês aquilo que Deus falou comigo. Quantas vezes acomodada, ao invés de ir e fazer aquilo que Deus manda? Não, muitas vezes atrás do quê? Das demais, pedindo a Deus a solução de um problema, que Deus está usando aquele problema para que eu venha me achegar a Ele e buscar a solução nele, irmãos. Sabe, às vezes, aquilo que a gente tanto quer, depende de uma atitude de fé nossa, que é o quê? É mudar o nosso comportamento. É parar, irmãos, de olhar para o nosso próprio umbigo e começar a olhar para o nosso próximo. Que é um exemplo claro disso. Estava doente, não tinha nada. Foi quando Jó começou, quando ele orou pelos amigos dele, Deus foi lá e mudou o cativeiro de Jó. Foi nesse momento que a Bíblia diz que quando ele orou pelos amigos que maldiziam, os amigos que acusaram, que falavam que ele estava no pecado, foi quando ele orou que Deus começou a mudar a sorte de Jó. Irmãos, toda árvore que não dá fruto, Deus corta. Vamos esperar ser cortados para acordar? Ei, desperta, igreja. Deus fala 1 e 2 vezes. Deus está falando. Deus está nos dando tempo de arrependimento. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, irmãos, se amanhã nós vamos poder ter outra oportunidade de estar aqui buscando Ele, clamando por Ele. Ah, eu tenho sonhos, tenho vaidades. Amém, eu também tenho. É isso que Deus falou comigo. Tenho. Mas tudo, irmãos, está na vontade dEle. O pastor sempre fala que todos nós temos uma senha. Se chegar a minha senha e Deus me chamar, os sonhos que eu tive, ficou. E a salvação da minha alma? Se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver, irmãos, se eu não me revestir das suas armaduras, eu não vou resistir. Porque a palavra de Deus diz que se Deus não abreviasse os dias, nenhuma carne seria salva. Todos nós somos pecadores, falhos, irmãos, todos nós. Todos os dias nós temos que dobrar os joelhos e falar: Pai, misericórdia, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está ali diante de mim. Se eu não peco falando, eu peco pensando, eu julgo o meu próximo, eu peco olhando. Então todo tempo eu tenho que estar ali pedindo a graça e a misericórdia dEle. Porque, irmãos, eu me deparei com uma situação, nem meu esposo sabe. Eu falei: Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Pensei no A, no B, no C. Deus falou: clama, que eu vou te responder. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Não sabe resolver o problema que você está passando? Clame a Ele. Não reclame, clame. Ele vai dar a solução de tudo aquilo que você, que nós precisamos, irmãos. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos, que Cristo esclarecerá. É momento da igreja despertar. Deixa de ser morno. A Bíblia diz que morno Deus vomita. Ei, Deus está alertando, Deus está falando. Deixe tempo para se arrepender. Ele está nos dando tempo, igreja, para nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos convertermos daquilo que Ele quer fazer. Grandes coisas Ele quer fazer na vida de cada um, mas temos que nos posicionar. Até quando só atrás das demais, das demais, das demais? Olha, um exemplo claro disso foi o rei Salomão. Quando ele orou ao Senhor, ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento, os 2 espíritos que Deus fala. E Deus disse para ele: porque não me pedisse riquezas, porque não me pedisse a morte dos teus inimigos, te darei tudo isso e muito mais. E não haverá outro rei tão glorioso quanto a ti. Você acha que o teu problema é difícil para Deus? Vamos mudar a maneira de orarmos, de pedirmos, de clamarmos a Ele. E Ele vai nos responder.
Ele vai anunciar as coisas grandes dele. Mas guarde algo, é para nós irmos e pregar a palavra dele. Porque lá em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se Deus nos der dons espirituais, dons de cura, vá, irmãos, e façamos para a glória dele. Nunca nos gloriamos, mas que tudo seja para a glória dele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, ore e clame a ele, não reclama. Você viu que interessante? Os dons dele, para quem não sabe, dom é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E o dom que ele dá, irmãos, ele não revoga, não. Ele te deu um dom, ele não vai falar assim, ó, no fulano não está usando para minha glória, eu vou tirar de volta. Não. Ele não revoga o dom que ele dá. Mas quando está escrito na palavra dele assim, ele fala assim, ó, eu dou, mas para que seja útil. Irmão, se ele te deu sabedoria para que seja útil, sabe o que ele está querendo dizer? Não retém aquilo que Deus te falou, não. Porque senão se torna inútil. Vem aqui e fala, porque às vezes aquele irmãozinho está precisando de uma libertação em cima daquela revelação que Deus te deu. A vida daquele irmão vai dar uma volta de 180 graus, irmãos, por causa daquilo que Deus está te revelando. Mas é para que seja útil. Por isso que ele dá a cada um conforme ele quer. Ele sabe que se ele der para alguns, não vai usar para que seja útil. Por que acontece, irmãos? Quando a gente recebe algum dom de Deus, nós temos que tomar o cuidado com o eu. Com eu. Eu orei e aconteceu, e libertou e curou. Eu profetizei e aconteceu. Eu fiz a interpretação do sonho. Ei, irmãos, nós não somos dignos de glória nenhuma. Ó a ordem, a Bíblia diz assim, ó, para que ele cresça e eu... Então a primeira ordem, primeira coisa, tem que fazer o quê? Ele crescer. Depois a gente... Então cuidado com o eu. Eu tenho, eu posso, eu faço. Quando a gente fala da riqueza, eu tenho. Você já viu aquelas pessoas que, porque tem algo, esquece até do amor ao próximo, trata as pessoas como se fosse nada e ninguém? Eu tenho, eu posso. Irmãos, guarde algo. O eu não faz parte do Evangelho de Cristo. O eu tem que diminuir diante do Senhor Jesus. E uma coisa interessante que ela falou foi assim, ó. A gente às vezes não pede. Você sabe que às vezes tem pessoas que não pedem os dons espirituais porque não quer fazer o ID. Você está entendendo? Aí eu não vou pedir o dom de cura, porque se Deus me der, daqui a pouco tem um me chamando aqui para orar, o outro chamando lá para orar. Ah, eu tenho isso. Ei, irmãos, já foi falado. Tudo que Deus dá é bom, perfeito, agradável e não traz. Se Ele quer usar a tua vida nessa terra de vivente, deixa Ele usar. Apenas siga a ordem. Esforça-te que eu não espere Ele te ajudar, não. Para você esforçar. Se não tiver esforço, irmão, vai ficar remando. Não vai sair do... Amém?